síndrome do coração partido, né? Exato. Mas existe, o doutor vai explicar e pode levar até a óbito também. Exato. É Então, complicado. Essa é uma outra síndrome cardíaca que pode acontecer, mais comum em Como mulheres. chama mesmo? Síndrome de Takotsubo ou síndrome do coração partido, que é uma insuficiência cardíaca aguda. Um paciente por uma descarga de adrenalina, independente da causa, às vezes é uma emoção, às vezes é um susto, às vezes é algum choque, né, relacionado à infecção, às vezes é algum trauma, mas algum choque que leva a um aumento da adrenalina no corpo pode levar a uma insuficiência cardíaca aguda. E tem esse nome diferente, que é a síndrome de Takotsubo ou síndrome do coração partido, e que isso Bem-vindos aqui a mais um podcast Superação, hoje com um convidado ilustre conosco, mas vamos metaversar aqui eu e a Cíntia com o nosso querido doutor Lucas Trindade, um doutor que pessoalmente nós o conhecemos, né? Vai falar um pouco mais dessa história também de superação dele e de superação de outros pacientes, que é muito importante. Isso tudo, é claro, com o patrocínio da nossa querida empresa MB7 Seguros e Planos de Saúde. E nada melhor para falar de saúde do que o nosso querido doutor. Apresenta um pouco do nosso convidado pra gente hoje, Cíntia. Bom dia, doutor. Bom dia. É bom não é falar bom dia, nem boa tarde, nem boa noite, né? Mas estamos aqui no período da manhã. Doutor Lucas Trindade Cantu Ribeiro, bem-vindo. Muito obrigado. Cardiologista do Hospital Vila Nova Star e Hospital São Luís do Itaim, Rede D'Or, o qual eu agradeço porque atende a nossa família. Sim. Desde a época de papai, que hoje já teria 90 e poucos anos, nem existia plano de saúde ainda, né? Nós já éramos clientes do São Luís. E agora tem o Vila Nova Star, que é a parte premium do hospital. Exato. Aí. Bom, doutor Lucas Trindade, doutorando no INCOR, título de especialista em cardiologia em 2019 pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Parabenizar também o Dr. Silas, né, claro, da equipe. Silas Furquim. Silas Furquim. Nosso grande colega. Grande colega. E o tema de hoje é sobre superação, riscos das tosses e fato das pessoas sempre pensarem que trata-se apenas de uma gripe ou pneumonia, bronquite, né? Quando na realidade pode se tratar de doenças mais graves como miocardite, periomiocardite, ou seja, doenças do coração. Fala para nós, doutor Lucas, né? Eu que passei bem essa situação, né? Verdade. Só para ilustrar aqui, dar esse spoiler para vocês. Eu tive esse problema com o meu filho Gabriel, que veio a falecer, né? E depois, com 18 anos, fazendo faculdade de Direito, e depois um episódio bastante parecido com meu filho Michel, que está aqui também na mesma idade, mas aí eu tive a felicidade de conhecer a equipe do Dr. Lucas, né? Que entraram assim a todo vapor, já foram 6 médicos na sala. Muito cuidadosos, né? Doutor Rafael também. Deixar jogar futebol. A equipe do Dr. Rafael Franco e todos os assistentes da equipe no São Luís do Itaim. Foi um prazer acompanhar vocês e toda a equipe ficou muito feliz de ter dado tudo certo. Dr. Rafael chegou nos Estados Unidos, foi direto pro quarto, né? Exato. Mas Dr. Lucas é que deu todo o suporte, né? E conta um pouco para nós como essa coisa que é a gripe pode ser um problema de coração. Tô com uma gripezinha lá, como acontece pela ótica médica, né? Certo. Primeiro eu queria agradecer o convite e bom dia a vocês, doutora Cíntia, Michel, um prazer estar aqui para falar sobre um assunto interessante. Sempre quando a gente pensa em tosse, é um sintoma muito comum, que tem muitas doenças, e a gente acaba, às vezes, não interpretando corretamente e não sabe exatamente a gravidade. Tosse pode ser uma coisa simples, desde gripe, um leve resfriado, até bronquite, alguma doença alérgica mais simples. A gente sempre pensa em pneumonia, quando a tosse é mais persistente, associada a outros sintomas. Pode ser, às vezes, sintoma de refluxo. Tosse também é uma coisa que pode aparecer como um dos primeiros sintomas de refluxo gastroesofágico. Mas a gente tem que lembrar também que tosse pode estar relacionada a doenças cardíacas, especialmente quando associada a outros sintomas. Tosse e falta de ar, e um cansaço mais proeminente, e desconforto torácico, dor no peito, ou mesmo palpitações, arritmias, desmaios. Então a tosse pode ser sim alguma alteração cardiovascular, seja ela de miocardite, que é a inflamação do músculo do coração,
pericardite, que é a inflamação de outra parte do músculo do coração, insuficiência cardíaca, angina de peito, outras doenças, arritmias, todas elas podem também levar à tosse. Então, uma tosse mais persistente com outros sintomas associados, temos sim que ficar de olho, passar em avaliação médica para que faça exame físico, exames complementares, a gente sempre entenda. Mas se a tosse não tiver sintomas, se a tosse não for claramente algo infeccioso, alérgico, coisa simples, é importante buscar uma avaliação médica com um especialista. Olha, eu sempre comento em todos os lugares que eu vou, né, sobre esse fato, porque talvez se tivéssemos procurado essa ajuda médica, né, talvez Gabriel estivesse aqui conosco hoje, ou Sim. não, Deus que sabe todas as coisas. Mas eu sempre falo, até em palestras, quando eu componho mesa, enfim, sempre falo para todas as pessoas. E, assim, tirando alguém da área da saúde, eu posso falar que 101% das pessoas não fazem ideia Sim. que a tosse pode ser um problema cardíaco. E esse problema cardíaco, pessoal, se complica assim rapidamente e pode levar a óbito, como levou a óbito o Gabriel, né? Sim. Muitas vezes a tosse já vem com uma doença mais avançada e às vezes é um sintoma já de gravidade. O paciente com tosse ele pode estar relacionado à falta de ar, a um cansaço, a um comprometimento do pulmão já. E certamente se a tosse for um sintoma de alguma doença mais grave, quanto mais precoce o diagnóstico e o tratamento, melhor o prognóstico. E então é importante a gente estar sempre atento a isso, sim. E fala um pouco para nós como, quando o paciente chega, por exemplo, Michel chegou no pronto-socorro, né? Uhum. Como foi essa percepção de vocês? Quais os primeiros socorros, digamos assim, né? O primeiro socorro, etc. Como que acontece tudo isso? Como pode ser solucionado? Como fica a família? Assim, no meio de tudo isso. Eu já sei um pouco, né? Não pela ótica médica, mas da medicina, mas por ter passado por isso. Agora, como médico. Sempre quando o paciente chega com tosse, a primeira parte é a história completa. Então a gente entender quem é o paciente, a idade do paciente, os antecedentes familiares, realmente entender quem é o paciente que está com aquela tosse e entender melhor a queixa em si. Quanto tempo, quais outros sintomas associados, que tipo de tosse, é tosse seca, é tosse produtiva com catarro, é uma tosse com mais de 2 semanas, é uma tosse que parece mais irritativa, o paciente já tem rinite. A gente realmente entender em que gaveta de raciocínio a gente está falando, se é mais infeccioso, mais alérgico ou se há chance de ser algo cardíaco. Mas nesse caso, geralmente é tosse seca? Possivelmente tosse seca, então quando a gente tem uma tosse mais produtiva, mais relacionado a infecções, sejam virais ou bacterianas. Uma tosse mais seca e mais persistente pode estar relacionada a alguma coisa pulmonar e coração. Então, sim, uma tosse seca chama mais atenção para causas cardíacas. Então, a história e entender quem é o paciente é importante. A queixa é muito importante. E aí a gente vai fazer com que a gente entenda quais exames a gente tem que pedir. Então, desde exames simples, como eletrocardiograma, para já entender se há alguma doença cardíaca crônica ou aguda, que pode estar relacionada a pericardite ou miocardite, raio-x de tórax e tomografia de tórax para entender melhor se tem complicações pulmonares maiores que a gente possa detectar, exames de sangue para ver se tem inflamação, infecção associado, ou alguma outra alteração renal, por exemplo, em pacientes idosos. Então, sempre que há uma suspeita, principalmente da parte cardiovascular, mas também da parte infecciosa, a gente tem que seguir os protocolos. Então, fazer os exames complementares para ajudar a gente a definir o diagnóstico que a gente suspeitou. Então, é importante que a gente não coma bola, que a gente realmente faça todos os protocolos e todos os exames pertinentes na suspeita de que aquela tosse seja algo cardíaco. E, no caso dos exames derem positivo, né? Estar mesmo com esse problema de coração, o que é feito? Vai depender muito do diagnóstico em si. Então, por exemplo, no caso de pericardite e miocardite, a gente tem que entender a gravidade daquela situação. Então, a inflamação do coração pode ser algo mais leve, onde aquilo pode gerar talvez um desconforto e uma alteração leve dos exames, mas por vezes aquilo está acompanhado de uma gravidade maior do coração e sinais de insuficiência cardíaca. Então uma inflamação do coração. Uma inflamação. O coração inflama. No caso do Michel, por exemplo, a gente teve uma inflamação do coração, mas que não causou um prejuízo na função do coração. Então ele teve a inflamação, teve desconforto torácico, teve alteração dos exames de imagem e de sangue, mas aquilo não se perpetuou como uma grande lesão ao músculo do coração. Então, o coração continuou funcionando bem, não houve nenhum outro sinal de insuficiência cardíaca. Então, uma vez detectado e o diagnóstico bem definido,
a gente consegue já iniciar o tratamento, seja com anti-inflamatórios relacionados ao coração, seja com tratamento da causa, caso fosse outra causa de doenças autoimunes, doenças reumatológicas. No caso do Michel foi um caso possivelmente viral, então algum vírus que realmente levou a essa inflamação do coração, que leva a dor, leva a alteração dos exames, mas nenhum grau de insuficiência cardíaca, isso é muito bom, não houve uma sequela importante. Um vírus que para outras pessoas tanto faz, né? Exato, então o que a gente mais encontra de pericardite são vírus simples, como o Coxsackie, vírus da influenza, vírus da Covid-19, são vírus simples que podem causar afecções respiratórias, afecções gastrointestinais e também afecções cardíacas. Então ele pode inflamar o pulmão, como pode inflamar o coração, como pode inflamar o intestino. Os vírus se comportam dessa forma. Então muitas vezes a causa é um vírus simples que em outra pessoa poderia causar outro tipo de infecção. Poderia... mais simples é ir para o pulmão, né? O mais causar simples... a bronquite, a Exato. pneumonia. Ou via aérea superior, então um quadro de rinite, gripe, resfriado, ou mesmo o pulmão, a gente pensando em pneumonia, bronquite, bronquiolite. Esse é o mais comum das infecções virais. Então a gente sempre vê no inverno ou quando tem disseminação, por exemplo, agora no Covid-19, os sintomas respiratórios são mais comuns. Muitas vezes o acometimento da pericardite a gente não consegue diagnosticar. A gente está falando do Hospital São Luís do Itaim, um local onde a gente tem acesso a recursos e consegue fazer exames complementares. E muitas vezes a gente não tem acesso a exames tão facilmente no SUS, por exemplo. Então, às vezes, os diagnósticos de pericardite e miocardite a gente tem mais dificuldade em fazer. Acaba jogando a culpa numa gripe, numa infecção viral. E não consegue estudar o coração direito. Então, é importante que a gente sempre esteja atento a tudo isso e consiga fazer os exames certos para já iniciar o diagnóstico e tratamento. E o doutor citou aqui um pouco do coronavírus, Covid. Uhum. A gente nem gosta de voltar muito nesse assunto, mas a gente sabe que para os médicos em especial foi uma luta à parte. Sim. Como foi como foi essa história um pouco de superação, de estar ali naquele momento da pandemia que famílias estavam ficando desesperadas, não havia dinheiro que pudesse comprar ali a vida de alguém, podia ajudar ou não, mas não, como o doutor falou, não havia recursos o suficiente até. Sim. E como que foi isso na visão do doutor? Como foi passar as passagens de plantão? Conta um pouco dessa história pra gente. O Covid-19 foi uma pandemia que assolou o mundo inteiro, que prejudicou a todos nós em grande magnitude, tanto da saúde mental quanto da parte financeira do dia a dia, impactou muita coisa. Eu sempre gosto de pensar quando a gente fala de um médico, mas também de todos os profissionais de saúde, então enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, nutricionistas, fonoaudiólogos, médicos. Nós que vivemos em um hospital, o impacto foi muito grande no nosso dia a dia, mas imagino também para todo mundo, né? Para jornalistas, para advogados, para outros profissionais, para empresários, para todo mundo foi um impacto muito grande. A gente acabava vivendo um cenário muito crítico de UTI, pronto-socorro, emergência, pacientes que acabavam falecendo, famílias com muito sofrimento. Então a gente tinha que estar preparado e acho que todos nós nos comportamos muito bem. Então os médicos foram a hospitais de campanha. Eu trabalhei no Hospital das Clínicas da USP, numa UTI de Covid também, além das UTIs do Covid do São Luís do Itaim em Vila Nova Star. Mas todo o grupo estava preparado para entender que nosso papel era importante também, como todos os outros profissionais. A gente tinha que estar preparado para atender os pacientes com recursos que tínhamos, com o entendimento que a gente tinha da doença. No começo da pandemia a gente nem entendia quais eram as melhores, o porquê, como ia ser a evolução do quadro, quais sintomas poderiam aparecer, quem seria o próximo, como que a gente ia se isolar do ponto de vista respiratório para que a gente não tivesse uma contaminação geral do hospital. Sim. Então foi muito importante que a gente tivesse calma, raciocínio, entendimento, tudo seguindo a parte técnica de saúde, evidência científica, que a gente compartilhasse informações com os hospitais internacionais, com as diretrizes internacionais para conseguir manter esses protocolos. E a gente foi aprendendo durante a pandemia como tratar melhor essa doença, que é o nosso foco principal. Era salvar vidas, salvar paciente. Era realmente conseguir diminuir o impacto disso em mortalidade e complicações graves. Então foi um período muito ruim mesmo. Os hospitais paralisaram só para atendimento de Covid. Nosso objetivo era esse. E foi muito duro, mas entendo que a gente fez o nosso papel. Outros países também sofrem outras pandemias. A gente está vivendo agora da gripe, da dengue, na verdade. Dengue, né? Muito então, forte. Hospitais lotados de pacientes com dengue,
pronto-socorros lotados, falta de leito em enfermaria, falta de leito em UTI, falta de atenção mínima aos pacientes que estão com Nossa, eu não queixas. sabia que agora Agora no estão Brasil, assim. então no Rio de Janeiro, a gente já tem pandemia de dengue. Então a gente sempre vai passar por períodos mais ou menos difíceis, mas sempre muito duros para que a gente tenha acesso à saúde correta. Então outros países estão em guerra e acaba que os profissionais de saúde também têm uma função diferente e tem que estar preparado para tudo isso. Então a época do Covid, resumindo tudo isso, foi bastante duro para todos nós. E falando um pouco dessa época agora que nós estamos vivendo, que está em alta, a dengue, Sim, muitas vezes a gente vê na televisão, né, tipo, se persistir os sintomas, o médico deverá ser Perfeito. consultado, e em casos de suspeita de dengue, não, veja se você pode tomar esse remédio. E perfeito. tem muita gente indo pro hospital, tomando vários, se automedicando, Perfeito. e com dengue, justamente que não podia usar esse remédio, né? Perfeito. Então isso é uma coisa que a gente tem que chamar atenção ao persistirem os sintomas, ou seja, qualquer sintoma que parece menor, mas que já está se arrastando por dias, 4, 5, 6 dias, merece uma atenção de um profissional de saúde. A gente precisa buscar ajuda para que haja um diagnóstico e um tratamento correto. E o nosso medo da dengue são as dengues mais graves, né? A dengue hemorrágica, principalmente. A dengue hemorrágica, ela pode causar... Tem diferença. Tem diferença. Então, a dengue mais simples é uma doença viral, que vai levar febre alta, dor no corpo, dor atrás dos olhos, dor de cabeça, e que ela é autolimitada. O importante é a gente estar observando a hidratação desse paciente e mantê-lo bem. Geralmente não tem sintomas respiratórios, como tosse ou catarro, mas uma doença viral autolimitada e que repouso e hidratação acaba ajudando nesse período. Porém, alguns pacientes evoluem com uma inflamação muito mais grave dessa síndrome viral e acabam evoluindo com sangramentos, com alteração da coagulação e sangramentos importantes. Esses pacientes que a gente tem medo que estejam tomando outros remédios, como por exemplo o ácido acetilsalicílico ou anti-inflamatórios, e estão se automedicando, e quando vem a fase hemorrágica, esses remédios podem piorar essa situação e aumentar o risco de sangramento. Que não tem o controle, né? Então, Não tem controle. O fácil acesso Exato. faz com que a automedicação tenha uma porcentagem mais Exato. alta. São remédios simples que a gente vê até mesmo propagandas na TV falando se tiver dengue, consulta pra ver. Mas já virou tão automático Exato. que às vezes a gente nem... Porque é a aspirina que a gente está acostumado a tomar para dor de cabeça, para qualquer coisa, e mesmo os anti-inflamatórios comuns, ibuprofeno, nimesulide, outros anti-inflamatórios simples que a gente tem em casa. Cataflã, que a gente toma para qualquer coisa. Pra qualquer coisa. Então tá com dor de cabeça, dor nos olhos, dor no corpo, a gente acaba tendo anti-inflamatório ou a aspirina para tomar. Sim. Se houver suspeita de dengue, é importante a gente evitar esses remédios, passar por uma avaliação médica, entender se tem o diagnóstico de dengue, se há alguma complicação, e se tiver realmente na suspeita de dengue, usar remédios simples como dipirona e paracetamol. Esses não tem problema. Esses não causam um risco de sangramento maior e eles são analgésicos, melhoram a dor, e antitérmicos diminuem a febre. Então, na suspeita, esses dois. Mas a dengue também pode levar a uma inflamação do coração e causar outras coisas, ou não tem ligação? A dengue não é classicamente relacionada a outras inflamações como essa, então inflamações do pulmão, pneumonias por dengue não é o natural dessa doença, e nem inflamações do coração. Então a dengue acaba sendo um tipo de vírus que não é igual aos vírus respiratórios. Sim. É esse vírus que tem essa característica de doença que leva febre alta e dor no corpo. Ah, entendi. Agora, vamos falar um pouquinho, depois a gente vai perguntar mais de coração, porque para mim, assim, até hoje é muito difícil superar o falecimento do Gabriel, né? Tosse, ele estava tossindo em casa fazia uma semana, aí passou um pouco a tosse e tal, na outra semana ele começou a tossir de novo, mas não, gente, não fala assim, não, mas era uma tosse, ele sabe, não, era uma tosse simples que as vós têm mania de fazer aquele xaropinho caseiro, etc, e era uma coisa gravíssima, tanto é que o meu filho veio a óbito. Agora, eu achei muito importante a atuação do doutor, então fala um pouco para nós quem é o doutor, como surgiu essa vontade da medicina. Vou falar assim por experiência própria, essa dedicação, esse amor que eu percebi com o Gabriel, o medo de ser aquele igual com o Michel, né? Que mãe confunde nome de filho. Viu? Essa preocupação detalhada da sua equipe com o Michel. Mas foi assim,
não me parecia uma equipe médica cuidando do Michel. Parecia que o doutor e sua equipe eram a nossa família, tentando, assim, ver se, né, pode entrar. Então, conta, assim, doutor, criança, como entrou na medicina, como esse amor no seu coração surgiu. Como o que doutor tudo isso aí? chegou nessa foto aí, ó. Como ficou bem apessoado dessa forma. Ficou bom o trabalho da sua mãe, viu? Não é? Então, esse é um dos motivos. Meus pais são médicos, né? Meus pais são médicos e tenho familiares médicos, então sempre em casa, eu e meus irmãos, eu sou o irmão do meio, tenho irmão mais velho e mais novo, a gente sempre teve essa Também ideia. cardiologistas? Cardiologista só eu. Ah, Mas todos médicos. Todos então, médicos. o meu pai é clínico geral e é médico do tráfego, minha mãe era médica de saúde da família, o meu irmão mais novo é médico do tráfego também. Então, todos nós da área da medicina, da área da saúde, então sempre foi natural que a gente pensasse em seguir essa carreira. Então, nós, irmãos, desde adolescente, sempre quisemos fazer medicina, a gente acabou conseguindo. porque não é fácil. Acabou conseguindo, é uma frase muito boa. Porque medicina, o pessoal fala. Foi legal. Faculdade boa é medicina, direito, engenharia, então são boas, mas a medicina. Sim. E desde a faculdade eu sempre quis fazer cardiologia, então eu acabei a faculdade em 2014, fiz especialização em clínica médica, 2 anos, depois mais 2 anos de cardiologia, sempre quis essa área, desde sempre é uma área que acaba vendo muito paciente em hospital, pacientes com doenças agudas, pacientes graves, e então uma área que sempre me chamou a atenção, eu sempre quis ser cardiologista. E hoje tenho o privilégio de estar aqui com vocês. Nós que temos o privilégio de ter a honra, doutor, aqui no nosso podcast. E em relação ao privilégio de cuidar de vocês no Hospital São Luís, a nossa equipe, da equipe de cardiologia, Dr. Rafael Franco, a gente sempre busca isso, essa excelência em cuidado, em não só tratar a doença, mas sim o paciente que está lá, que tem nome, que tem mãe, que tem irmão, e que a gente tem que cuidar bem deles. Não é só prescrever, não é só pedir exame. A gente acaba gostando até, é nosso perfil de ser médicos mesmo. Cuidar do paciente, amenizar a dor, ouvir, tá no quarto junto, tá no WhatsApp junto, que a gente consiga... Até no WhatsApp, viu, gente? Estamos juntos 24 horas. Então, a gente entende que esse é o melhor a se fazer. Então, não é só tratar a doença, mas realmente acolher a família e o paciente na hora que tá difícil mesmo, que tá internado, que tá no hospital. Então, toda a nossa equipe, o Silas Furquim, que acompanha vocês no consultório também, o próprio Dr. Rafael Franco, os outros médicos da nossa equipe que nos ajudaram. Isso tudo, eu sou só mais um dos médicos da equipe. Então, foi muito bom e importante ouvir vocês e ver como a gente já passou uma boa impressão, e é isso que a gente busca, é realmente acolher os pacientes. Eles foram passo a passo, tirando ali possibilidades, né? E quando eles viram que o Michel estava seguro, né, para ir para casa, acho que deu 1 mês, né? Uma internação, depois teve mais uma, deu 1 mês de internação. Quando estava seguro, ainda pediram vários exames de sangue por laboratórios diferentes para ter certeza se havia diferença do kit de cada laboratório, etc. E mais do que isso, foi acompanhando depois, conseguiram até que nós entrássemos para uma, não sei como se fala tecnicamente, mas uma pesquisa, né, que o nosso foi colhido, DNA, e enviado para Estados Unidos e Suíça, é isso? Uma análise genética para a gente ver se tem... Uma análise genética, então eles foram até o fim, né? Eu sempre falo que antes eram médicos, que já eram importantes, agora é uma tropa de elite, né? Que nós pensávamos que viriam dos nossos queridos militares, mas aí Deus colocou a tropa de elite, que são os médicos, né? E principalmente os médicos brasileiros, porque a gente fala, Brasil. Não, muita gente, tanto brasileiros expatriados como pessoas de outras nacionalidades, vêm ao Brasil tratar com o médico brasileiro, que é super renomado, para quem não sabe, lá fora é muito respeitado. Uma das melhores medicinas são a nossa medicina brasileira, né? Com certeza. Eu vejo muita gente de fora, no Hospital São Luís, outros hospitais que eu conheço, e isso dá bastante credibilidade, né? A medicina traz credibilidade para o nosso país, e através do doutor eu quero agradecer aí a todos os médicos que estão nos ouvindo. A gente vai fazer questão de mandar para o pessoal, os colegas aí do doutor também, e insisto em dizer
assim, doutor, nos fale um pouco mais sobre esse órgão tão importante, o mais importante, que é o coração. Quais os cuidados nós temos que ter, em quais correr para o hospital, como a tosse, né? Esse é tão desconhecido mesmo. Mas fala um pouco sobre tudo isso que o doutor conhece e alguma experiência bem crítica que o paciente conseguiram assim salvar o paciente, quando não. Conta um pouco para nós. Em relação ao coração, a gente tem que estar sempre atento desde a idade mais jovem, adolescente já. A gente tem que se cuidar de um modo geral. Bem falado. Criança não vou levar no cardiologista. Não precisa, então. A gente vive uma epidemia de obesidade e sobrepeso. Isso também está relacionado a alterações metabólicas. Isso vai ter um impacto no comportamento daquele paciente e em saúde cardiovascular a moderado prazo. Então, desde sempre a gente tem que estar atento à alimentação, à atividade física, ao sobrepeso, a sinais de hipertensão mesmo no paciente jovem, a sinais de diabetes, a sinais de colesterol alto, a evitar o cigarro, a evitar o excesso de bebida alcoólica. Então, a saúde cardiovascular tem que estar sempre na nossa cabeça o tempo inteiro, e a gente tem que se cuidar independente da idade, para que a gente evite a doença cardiovascular no futuro. Então... evitar. Porque antes... nós íamos ao médico quando ficávamos doentes. Hoje já tem uma nova, né? Tem uma cultura de prevenção, né? É diferente. Qual é essa diferença de antes, que só ia ao médico quando ficava doente, agora? Como é isso? Esse é o mais importante, que a gente realmente tenha estratégias de prevenção, estratégias de diminuição de danos, porque uma hora a conta vai chegar. Então, se a gente passar muito tempo com disfunções metabólicas, obesidade, tabagismo, a gente em algum momento vai ter infarto, vai ter insuficiência cardíaca, vai ter AVC. Então, quando a gente pensa em saúde cardiovascular de modo geral, a prevenção primária, antes que a doença apareça, é o nosso foco principal. Isso diminui custos, isso diminui doenças, isso diminui morbidade, diminui mortalidade. Então, o mundo inteiro está atento a isso. É um controle melhor de hipertensão, da pressão alta, um controle melhor do diabetes, um controle melhor da obesidade, uma diminuição do consumo de cigarro e bebida alcoólica. Então, tudo isso é uma atenção muito grande da cardiologia. No passado, a gente acabava não tendo tanto investimento em prevenção primária. Então, a gente acabava pegando muito paciente já com infarto grave, com AVC e que nunca tinha se cuidado. Então, nosso foco é identificar os pacientes que merecem atenção e merecem tratamento antes que chegue essa conta cara, que é um infarto e um AVC. Sim. Então, quando a gente pensa em coração, esse é o mais importante, as doenças crônicas relacionadas a esse estilo de vida e a doenças cardiovasculares a longo prazo. Mas também, como a gente estava falando, pacientes jovens que podem ter doenças mais raras, não relacionadas à pressão alta, diabetes ou colesterol. Como o Gabriel, né? Como o Gabriel. Ele não tinha nenhum tipo de doença. Como o Michel. Então, são... Uma tal de troponina, né? Essa enzima do coração que se altera. Então, a gente tem que estar atento nos jovens em relação a sintomas diferentes. Como a gente comentou, da tosse persistente, muitas vezes a tosse está sim relacionada à parte cardiovascular. A gente tem que estar atento a pacientes com uma tosse mais persistente e basicamente passar por uma avaliação médica. Às vezes exame simples, ou às vezes mesmo exame físico, a gente já consegue detectar ou descartar. Então, se a gente tem dúvida, desde a dengue, tem dúvida, avaliação de um profissional de saúde. Tosse e pensar em doença do coração, doença pulmonar, passar por uma avaliação de profissional de saúde. Às vezes só a história e o exame físico a gente já consegue ter um diagnóstico, descartar qualquer outra alteração, evitando esses casos tristes e raros como o do Gabriel, onde a gente acaba tendo um desfecho muito ruim. Muitas vezes a gente não tem como controlar isso. Às vezes o desfecho é Deus que define e a gente não consegue exatamente salvar o paciente, o que é uma pena imensa. Mas a gente tem que tentar. E a gente, com um diagnóstico precoce, ou com uma avaliação mais correta, com exames complementares, com a troponina, a gente consegue tentar identificar qual é a grande complicação e como atuar naquele caso. E super importante pensar que uma coisa assim que não tem muita visibilidade na imprensa, não tem muito investimento nesse assunto, que uma tosse pode ser um problema cardíaco. Pode não ser também, pode ser a sua gripe, a sua rinite, a sua sinusite, mas pode ser, e não é falado sobre isso. Por quê, doutor? Porque é uma coisa importante. Toda vez que as pessoas tossem, eu comento com todo mundo, por isso esse podcast também, pela sua atenção e pelo ocorrido, as pessoas falam, oi, tosse? Coração? Não entendi. E não tem nem chama, né? Chama de tossezinha.
Isso é interessante, que a gente tem que sempre tentar se educar mais, divulgar mais, conversar mais sobre o assunto. Então a gente tem esses períodos, por exemplo, de dengue, onde a gente fala muito de dor no corpo, febre, dor atrás dos olhos, isso chama atenção. Na época do Covid, qualquer resfriado a gente ia atrás. A gente tenta fazer uma educação contínua na TV, nos serviços públicos e tudo. Por exemplo, em relação ao AVC, há sinais para detectar precocemente um AVC nos idosos. E quando a gente fala de doenças no coração, a gente tem que estar atento mesmo a todos os sintomas mais clássicos. Então, não só a dor no peito clássica do infarto, que a gente sempre está atento e já vai ao pronto-socorro. Às vezes no futebol. Então, a dor no peito, a gente pensa em coração rápido. Palpitação, batedeira, a gente já pensa em coração rápido. Mesmo os desmaios, a gente já pensa em doença no coração. A tosse, a falta de ar, a fadiga, isso sim também está relacionado ao coração, não é tão falado, por isso que é importante esse podcast, essa conversa com vocês, essa divulgação desse conteúdo, para que a gente consiga entender que sim, sintomas respiratórios podem ser só uma gripe, ou só uma pneumonia leve, ou uma alteração alérgica, ou mesmo refluxo, mas também pode ser algo cardiovascular que merece investigação. Entendi. Uma história de algum paciente que faltou o caso da sua vida, doutor. O caso da sua vida, assim. Foi bem complicado, mas conta algum caso que ficou na mente, né? Foi importante para o doutor. A gente acaba na nossa formação de cardiologia, na nossa prática, principalmente em hospitais, nós que optamos em trabalhar em hospital, em UTI, a gente tem muitos casos graves e com desfechos tristes, apesar do quanto a gente buscou ajudar o paciente. Mas eu não tenho um caso específico, mas tenho esses diagnósticos todos que a gente sempre pensa. Então, existem casos de pacientes com miocardite. No caso da senhora, doutora, que teve também uma síndrome de Takotsubo. Interessante. Essa também as pessoas precisam conhecer. Sim. Porque quando o primeiro médico, né, me falou, depois que passei com o doutor, eu falei assim... ele deu um nome, mas isso não existe. Continuei fazendo esse ano. Eu acho que ele falou, senhora, vai pra casa que a senhora só tá triste. Síndrome do coração partido, né? Exato. Mas existe, o doutor vai explicar e pode levar até a óbito também. Exato. Então, complicado. Essa é uma outra síndrome cardíaca que pode acontecer, mais comum em mulheres. Como chama mesmo? Síndrome de Takotsubo ou síndrome do coração partido, que é uma insuficiência cardíaca aguda. Um paciente por uma descarga de adrenalina, independente da causa, às vezes é uma emoção, às vezes é um susto, às vezes é algum choque, né, relacionado à infecção, às vezes é algum trauma, mas algum choque que leva a um aumento da adrenalina no corpo pode levar a uma insuficiência cardíaca aguda. Tem esse nome diferente, que é a síndrome de Takotsubo ou síndrome do coração partido, e que isso é bastante comum na nossa vivência de cardiologia no hospital. A gente tem vários diagnósticos disso, e casos gravíssimos, onde o paciente acaba evoluindo com insuficiência cardíaca crônica ou mesmo a óbito. Então é uma outra doença e a gente acaba tendo esses casos, de casos gravíssimos em pacientes que a gente não esperava. Ou por uma miocardite, ou por um infarto fulminante, ou por uma síndrome de Takotsubo, ou mesmo por um AVC, ou mesmo doenças genéticas mais raras. Então a nossa vivência é de vários casos tristes e casos que a gente atua para que a gente salve o paciente. Muitas vezes não só medicamento, mas a gente pode fazer uma circulação extracorpórea para tentar salvar o paciente, que é aquela máquina que chama ECMO. ECMO. Ficou bastante famoso no Covid, então quando o coração e o pulmão não funcionam, a gente pode usar tecnologias como essa circulação extracorpórea, que chama ECMO, essa membrana de oxigenação extracorpórea para tentar salvar o paciente. É uma máquina que ajuda a respirar e a bombear o sangue, enquanto a gente está tentando recuperar o coração. Então a gente, no Covid, principalmente, a gente trabalhou com vários pacientes que precisaram desse tipo de suporte circulatório. Tem pacientes que vão a transplante cardíaco por uma doença cardíaca final. Então a gente tem diversos pacientes que a gente acompanhou até o fim de vida, relacionados a insuficiência cardíaca gravíssima, avançada, ou mesmo pacientes que conseguiram ir a transplante. Então nós temos, se você conversar com qualquer médico cardiologista, a gente vai ter muitos exemplos de superação e só para não falar de tanta tragédia, mas de casos bons, onde a gente consegue atuar, sim, ajudar, acalmar, cuidar, e realmente o paciente volta a ter uma vida absolutamente natural, com cuidados mínimos do coração. É verdade. Eu sou uma história... Exatamente. Eu sou dois. Exato. E eu fiquei internada na UTI, síndrome do coração partido, por tristeza. Olha, tristeza. Foi difícil eu absorver isso, né? Por tristeza, sim, né? Porque essa a verdade bem contundente. 3 vezes na UTI,
acho que 37% a 34%, né, de insuficiência cardíaca do ventrículo esquerdo, né, 37%. E foi possível, sim, com todo o tratamento, levou um tempo e tal, eu voltar a ter o coração. Eu cuido ainda, passo com o doutor, né, cada 6 meses, tudo direitinho. E lembrando também que o paciente que já tem um problema cardíaco, né, como o meu, que está controlado, tudo direitinho, ele pode evitar outros, por exemplo, eu tenho o doutor vai falar com palavras mais técnicas, né, lá uma gordurinha no coração, numa veia do coração, que eu já tomo remédio, né, não vou falar o remédio aqui, senão você não vai no médico, tá? Não vou falar, passa em consulta médica, não vou ficar falando o remédio, não. Mas que eu tomo esse remédio para evitar que bloqueie uma veia, alguma coisa assim, né? Exato. E eu tenho que colocar num stent. Como que é isso? Então, quem já tem pode evitar ainda futuros, né? Exato. Quem já teve um evento de insuficiência cardíaca ou de alguma outra coisa cardíaca, até como o Michel, a gente já precisa cuidar desde já, entender quais medicamentos a gente pode controlar melhor esse coração e evitar a progressão de doença. Especificamente nesse caso de entupimento das artérias do coração, às vezes a gente já detecta muito precocemente artérias placas muito pequenas. Então as artérias podem levar a um entupimento e no futuro um infarto. São placas, não gordura. São placas de gordura. E o importante é, igual no seu caso, a gente detectar precocemente e já iniciar remédios para evitar a progressão dessa placa. Essa placa pequena, ela geralmente não vai levar nenhuma doença maior e nenhum sintoma. Mas se ela progredir, conforme os anos vão passando, a cada 5, 10, 15 anos, elas podem aumentar. Isso pode levar a angina, isso pode levar a insuficiência cardíaca, isso pode levar a infarto. Então, detectando precoce, a gente consegue iniciar o tratamento e evitar essa progressão. E assim a gente evita a doença no futuro. Então, é muito importante que os pacientes façam check-up, façam avaliação cardiovascular completa, já identifiquem alterações, mesmo sem sintomas, e que a gente já consiga detectar e tratar. Super importante a medicina preventiva, então, né? Com certeza, em todos os aspectos. Considerações, Michel? Eu queria falar sobre medicina preventiva, eu queria falar do nosso patrocinador aqui na MB7 Seguros e Planos de Saúde. Para você que não conhece, a nossa empresa aqui, ela trabalha com planos de saúde, nada melhor do que prevenção, do que um plano de saúde para sua empresa, para os seus funcionários, para sua família, não é mesmo, Cíntia? É verdade. Prevenção não se faz sem o plano de saúde, né? Sim. Infelizmente, nosso Brasil aí tem um tamanho de continente e o Estado, por muitas vias, porque eu conheço o trabalho do Estado nisso, o pessoal, o Estado não faz, não, faz sim, muita gente séria, muita gente trabalha, Ministério da Saúde, aqui na Prefeitura de São Paulo, nosso querido prefeito Ricardo Nunes, o pessoal trabalha muito, mas nós somos um número muito grande, então se a sua empresa ou a sua família tem essa condição, eu já vi muita família, doutor, muita empresa, muita família que tem a condição do plano, mas troca por um carro zero. E eu fico brava com eles. Eles falam, não, porque a senhora trata de planos de saúde empresariais e tal, então por isso que tá vendendo. Eu falei, não. Nem vou usar. Não sabe se vai usar. E se tem essa condição para fazer, mesmo nos postos de saúde já tem essa conscientização da prevenção, mas se pode pagar um plano de saúde, não troque por uma viagem na Disney, não troque por um veículo, por uma casa, ou só para guardar o dinheiro. E a Covid veio falar isso. A Covid veio falar isso com muita força, né? Precisava de ajuda. Precisa ter a saúde suplementar para que haja uma prevenção, exames, podendo. Sim. Pague. Não é porque eu estou nessa área, é porque eu sei de muitos casos e um deles é o meu próprio caso e por isso, doutor, que eu comecei a atuar nessa área. Eu já tinha corretora de seguros há uns 35 anos, estou confessando aqui minha idade. Se tem a 35, já passo de 50, né? Mas nós não atuávamos muito na área da saúde, nós atuávamos mais na área empresarial, de maquinário, etc. E nessa época, né, acho que ninguém sabe, eu tinha um plano de saúde, né, tinha um plano de saúde suplementar e queria trocar por outro. Então, nesse meio tempo, isso foi em abril, né, eu encerrei a atividade com um plano de saúde, não quis mais, e na correria do dia a dia, fui contratar outro
mais para frente, né? Ai, peraí, férias de julho, não, peraí, o cliente, aquela coisa toda, e justamente na hora que o Gabriel, com 18 anos de idade, fazendo faculdade de Direito, assim, em pleno vigor da vida, ele precisou, né? Foi atendido, até o secretário de saúde da cidade de São Paulo nos ajudou, fez o que pôde, etc e tal, mas eu me senti muito mal porque eu não pude transferi-lo para um hospital que teria mais recursos. O recurso do Estado é limitado até um certo momento. Então, não que economizar, não, qual brinque, o preço? Né? Não brinque com a vida. O cliente, não, qual o preço desse? Ah, não, vou fazer esse que é mais barato mesmo? Não, faça dentro do orçamento da sua família, da sua empresa, né? Como dizia meu avô, não vai dar o passo maior que a perna, mas podendo ter, tenha, porque quando acontece, a saúde da sua família não tem preço. Os médicos fazem o que pode, mas eles precisam, às vezes, muito de recurso, aparelhagem, etc. E você pode colaborar com o médico, né? Uma recomendação dos médicos nessa prevenção. Que você pague o seu plano de saúde, da sua família, sua esposa, seus filhos, e na sua empresa também para evitar, né, para fidelizar os seus colaboradores, etc. Essa nossa parte de propaganda faça seu plano de saúde conosco? Mas muito mais do que isso, quando vem para nós um pedido de estudo, eu verifico se há pré-existência, se vale a pena o cliente mudar de plano. Se não valer a pena, eu falo, não faça, não mude, isso vai te tirar direitos aqui, colocar ali, por isso que eu fiz a faculdade de Direito, para entender melhor de contratos. Porque para mim primeiro vem a vida e depois por isso eu não pude ser médica, eu já estava um pouquinho velha para isso, a área da nossa família é mais o direito mesmo, mas dentro do direito nós podemos também colaborar com a área médica, né? É isso, e esse é o nosso momento seguro. A gente fala sobre superação e para superar a gente tem que estar em segurança, a gente tem que ter ali as nossas prevenções, então por isso é muito importante esse momento seguro, não só por conta da nossa querida patrocinadora aqui, mas também por você, por recomendações médicas, como vocês viram aí, e pela sua saúde. Não brinque com a saúde, saúde é coisa séria. Outra coisa também, Michel, por favor, divulguem, passe na lista de WhatsApp, Instagram, Facebook, todas as mídias sociais, divulguem sobre a tosse, que pode ser uma coisa simples que todo mundo já conhece, mas pode ser um problema cardíaco. Também a síndrome do coração partido. Ah, não, o médico achou que eu estava meio triste, ele até esqueceu de me dar um calmante, pode levar a óbito também. Outra coisa importante para vocês divulgarem, a prevenção. Não existe mais esse negócio, estou doente, vou no médico. Não, vá ao médico quando você ainda não estiver doente. Então, todas essas coisas sendo divulgadas, nós podemos salvar muitas vidas, né, doutor? Com certeza. Todas essas orientações são muito importantes que a gente debata aqui, que as pessoas recebam esse conteúdo. Uma consideração final, doutor? Queria agradecer vocês pelo convite mais uma vez. Queria fortalecer esse argumento e disso que a gente está falando de saúde do coração, que a gente busque ajuda para uma avaliação mais completa se tiver qualquer sintoma que chame a atenção. Que a gente busque uma medicina preventiva para evitar doença cardiovascular no futuro. E queria agradecer. Muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos muito. É uma honra recebê-lo aqui. Um médico jovem e tão dedicado, né? E eu percebi que o doutor sabe muito também. Eu falei assim, mas... Tava sempre de máscara, né? Uhum. Eu falei assim, eu desconfiei que era... Eu falei assim, nossa, tão jovem e tão preparado e tão dedicado. Parabéns pela sua vida, parabéns à família que trabalha em prol do ser humano, né? Muito obrigada por ter disponibilizado o seu tempo, que eu sei que é contados minutos, plantões, etc., para estar aqui com a gente, mas entendo que o doutor teve essa delicadeza de vir ao nosso podcast para mais uma vez estar salvando vidas também através aí da imprensa, dos meios de comunicação. Muito obrigada, e esse é mais um episódio do nosso podcast Superação. Vem com a gente para os próximos episódios, sempre um episódio de superação para você, superando para superar. Um grande abraço.
Isso aí, obrigado, doutor. Obrigado, Michel, doutora Cíntia. Muito obrigado. Obrigada. Tchauzinho.